Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja, Senhor, por tudo que Tu és. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado a este mundo para nos resgatar do pecado. Hoje nós estamos aqui porque cremos em o nome do Teu Filho e cantamos
da nossa esperança, que breve Ele virá nos resgatar para nos levar para sempre contigo. Ora vem, Senhor Jesus, vem logo nos buscar. Peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ali o Gabriel, os pais da Alana, seus amigos, familiares, irmãos, a Paulinha, Paula Yumi, que por 1 ano e meio esteve ao lado dela e chorou tanto com ela. Que todos tenham essa esperança, Pai, de que logo vão reencontrar sua querida. Que todos, Senhor Deus, que passam por momento de luto tenham esta mesma esperança de que em breve o Senhor vai voltar e vai nos libertar para sempre de pecado. Ó Senhor, vem logo. Nós pedimos, Senhor, em nome de Cristo, que o Senhor nos abençoe no estudo que faremos nesta manhã. É o final da série, é o último tema. Usa-me, Senhor, com o perdão dos meus pecados, para que não seja aqui um homem a falar, mas teu Espírito através desse instrumento tão fraco, falho. O Senhor sabe. Queremos, Senhor, que a tua bênção chegue a todos nós, que decisões sejam tomadas. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Que dia lindo, festivo, não é verdade? O Rony falou, mas eu sou obrigado a repetir o convite. Hoje às 18 horas, esse grupo lindo que está aqui, obrigado a você que veio lá de Engenheiro Coelho, que veio de Hortolândia, que faz parte da banda, que Deus continue usando vocês, abençoando, ao NASP Tricamp, para juntos cantarmos, elevarmos espíritos, para abreviarmos a volta de Jesus. Hoje às 18 horas, aqui na igreja, venha ser agraciado com tão lindas músicas como nós temos sido agraciados nessa manhã. Amém? Daqui a 2 sábados, sem ser o próximo seguinte, nós vamos ter uma santa ceia aqui na igreja no sábado de manhã. Amém? Então se prepare, chegue mais cedo ali, porque nós já vamos estar tendo a cerimônia do lava-pés a partir das 7h30 da manhã. Então venha mais cedo, faça o seu lava-pés com o seu amigo, com o seu querido, seu familiar, enfim, estenda perdão, receba perdão. Vamos entrar aqui na nave da igreja para juntos participarmos de uma linda ceia. Quando que vai ser? Daqui a 2 sábados, dia 14, combinado? Linda ceia, nos 2 cultos, no sábado de manhã aqui na igreja. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Um último detalhe. Nós vamos iniciar uma nova série de classes bíblicas online. Então você tem aí na sua tela, aqui na tela da igreja, tem um QR Code. No seu boletim também tem um QR Code. E você que está nos assistindo, você clicando nesse QR Code ou no link que aparece na tela, você vai ser levado para isso daqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Aqui, pode colocar aqui na tela também, depois você põe então o QR Code, só para que todos vejam. Olha que interessante isso aqui que foi preparado. Você clica no link, esse link do QR Code vai levar você para essa página aqui, ok? E aqui tem 2 setinhas ali. Quero participar, que é o amarelinho, e quero compartilhar. Então, se você colocar quero participar, você vai ser levado a essa página aqui, e está ali, ó, classe número 1, classe número 2, classe número 3, os dias da classe bíblica. Mas você já é adventista, você já é membro da igreja, mas você quer convidar alguém para estudar a Bíblia. Aí você vai clicar aqui, ó, no mesmo link, vai abrir essa parte, você vai clicar no verdinho ali, quero compartilhar. Olha que interessante isso que acontece aqui, ó. Eu clico em quero compartilhar, vai para o meu WhatsApp direto, e eu vou escolher aqui alguns contatos, tá vendo? Eu vou escolher a Nelly Brandão, que é minha amiga, tá aqui a Nelly, não? Vou escolher o pastor Júnior, vou escolher meus amigos aqui, ó, Maria Aparecida, outros amigos. Eu clico ali nos amigos que eu quero escolher, eu clico em avançar, e a mensagem já está ali, ó. Ora, vamos estudar a Bíblia juntos? Aí você clica aqui em enviar, pronto. Você pode enviar um convite para centenas dos seus contatos de amigos para estudar a classe bíblica. Ficou fácil, não é verdade? Então participe.
Pode colocar o QR Code de novo na tela, se você quiser, agora mesmo, você pode ler ali o QR Code, ou em algum outro momento depois, ok? E mandar para os seus contatos, ou se você quiser estudar a Bíblia, certo? Então, clique, esse da tela vai te levar para essa página, ou você que está nos assistindo ali, tá bom? Vamos ao nosso estudo de hoje, então. Chegamos ao término da nossa série do Apocalipse de Elias. O último tema, o último estudo nesta manhã desta série, passou rápido ali, foram 8 sábados, esse é o 8º sábado juntos, em que nós vamos estudar esse último tema. O último tema, Elias e o Deus Redentor. Elias e o Deus Redentor. No último tema da nossa série, nós começamos a estudar e ver o que significa ser um verdadeiro adorador no contexto do juízo investigativo. Pois a mensagem de fidelidade no livro de Malaquias está inserida dentro do juízo investigativo de 1844. Alguém pode perguntar assim: não, mas pastor, isso aí não tem nada a ver. 1844, a mensagem de Malaquias é para o 4º século antes de Jesus. Eu digo, sim, para o 4º século antes de Jesus, sim. Mas ela cumpre um senso pleno, ela cumpre a sua plenitude com uma profecia que está apontando também para o futuro. Então, se você não assistiu os outros temas da série, para você entender essa contextualização, eu convido você, vai lá na nossa página do YouTube, tem a playlist, você pode assistir toda a série ali do Apocalipse de Elias para entender como é que nós estamos chegando a essas conclusões aqui no final. Sábado passado nós começamos a estudar dessa árvore, a árvore do amor, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore ali que Deus colocou no jardim, onde o ser humano teria a oportunidade de responder a Deus em lealdade e confiança ao Senhor, não tocando no fruto daquela árvore, crendo que Deus os criou e tinha dado tudo o que eles precisavam para eles serem felizes. Esta árvore, nós vimos que ela foi retirada da terra, mas Deus colocou um outro símbolo que cumpre os mesmos propósitos da árvore. Assim como a árvore Deus criou, o dízimo também Deus criou, instituiu. A árvore pertencia a Deus, o dízimo pertence a Deus. Adão e Eva, eles poderiam comer de tudo, menos do fruto daquela árvore. E nós também, Deus diz, eu dou tudo para vocês se manterem com vida, comprarem o que vocês precisam para a manutenção da vida e tudo mais. Menos não usem do dízimo, ele pertence a mim. E por último, não comer do fruto daquela árvore, significava reconhecer a Deus como Criador e mantenedor. E não usar do dízimo também significa reconhecer a Deus como nosso Criador e mantenedor. Quem é o teu Deus? Ele te criou, amém? Ele te mantém com vida. Ele diz assim: busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e as outras coisas eu vou fazer para vocês. Mas reconheçam a mim como sendo o seu Deus. E eu vou abençoar vocês, eu vou proteger vocês, vou guardar vocês. Nós vimos que Deus também colocou o sábado, e tem o sábado, o dízimo e a árvore, os mesmos significados. Uma resposta de gratidão a Deus por Ele ser o nosso grande Deus. O sábado Deus criou, pertence a Ele, eu posso usar os outros dias para mim, mas não o sábado do Senhor. Na criação Deus criou 6 dias para nós, o sábado é dele. E por último, não trabalhar no dia do sábado e adorar o Senhor no dia do sábado significa reconhecer Ele como nosso Criador e mantenedor. Depois, com a entrada do pecado, a vinda de Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz, o sábado passa também a ser um símbolo de nossa redenção e da nossa salvação. Amém? Então, para concluirmos essa breve recapitulação do estudo do sábado passado, só assim, em 3 minutinhos, uma recapitulação, nós vimos que o dízimo, ele tem o seu fundamento, o seu princípio na árvore da ciência do bem e do mal. Ele significa reconhecimento e gratidão a Deus, porque Ele é o nosso Criador e mantenedor, e quando nós devolvemos o dízimo a Deus, nós estamos dando a Ele e confiando a nossa vida a Ele. Estamos depositando no Senhor a nossa confiança, amém?
Eu não creio no que o dinheiro pode fazer, mas eu creio no que Deus pode fazer. Jesus, uma vez, ele disse assim: nenhum de vocês pode servir a dois senhores. Lembram dessas palavras de Jesus? Ou vocês vão servir a Deus ou a mamão. E interessante que a palavra mamão é a palavra aramaica para dinheiro. Por quê? Porque nós tendemos a fazer do dinheiro um Deus. Nós confiamos no dinheiro, no que o dinheiro pode fazer, no que o dinheiro pode comprar, no que o dinheiro pode resolver. Mas Deus está dizendo: não é o dinheiro que pode comprar, não é o dinheiro que pode resolver. Sou eu quem faço, eu sou o teu Deus. Confia em mim e eu vou estar abençoando vocês. Amém? No tema de hoje, nós vamos então estudar e ver o que representam as nossas ofertas. É comum nós dizermos que as nossas ofertas representam nossa gratidão, não é verdade? A gente diz assim: eu dou uma oferta de gratidão. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: mas gratidão por qual motivo? Eu dou a minha oferta em gratidão, mas por quê? Algumas vezes você diz assim: não, eu dei uma gratidão porque Deus me livrou nessa semana de um acidente, então eu trago uma oferta de gratidão por um livramento. Eu dou uma oferta de gratidão por mais um ano de vida. Eu dou uma oferta de gratidão por bênçãos recebidas, por qualquer bênção que você tenha recebido. Só a pergunta que eu faço é: está tudo certo, a gente dá oferta em gratidão, mas gratidão por que motivo? É a bênção que a gente recebe que é o grande motivo de gratidão, e isso nós vamos estudar hoje. Nós vimos que os dízimos representam o nosso reconhecimento e gratidão a Deus, por Deus ser o nosso o que mesmo, igreja? Guarde isso no seu coração, amém? Então você vai lembrar disso. Quando eu estou devolvendo a 10ª parte de tudo que Deus me dá, eu estou reconhecendo em gratidão que eu tenho um Deus que me criou e que me mantém com vida. E aí vem a vestimenta, a água, a bebida, a moradia. Deus me mantém com vida. Deus me dá, eu reconheço como meu criador e mantenedor através dos dízimos. Mas, e as ofertas representam nossa gratidão pelo quê? Pelo quê? Para nós respondermos essa pergunta, nós temos que buscar na Bíblia quando foi instituída a primeira oferta. Estamos juntos? E aí você vai ter uma visão completamente diferente do significado da oferta. Eu falo isso hoje não por mim, mas em nome de Jesus, porque essa mensagem é dele, é do Senhor e é bíblica. Onde é que nós vemos qual é a raiz e o princípio das ofertas na Bíblia? E é o mesmo texto que nós estudamos no sábado passado. A base é o mesmo texto, e é esse que aparece aí na tela para você, que é o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E nós vamos mergulhar nesse texto agora, e vamos extrair algumas lindas lições de Deus. Você já conhece talvez até de cor esse texto. O que diz ele? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, o mandamento de Deus. Que ordem foi essa do Senhor? De toda a árvore do jardim vocês podem comer de que forma? Livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? O que diz, igreja? Por que o quê? Por que o quê? No dia em que dela comeres, certamente, se você comer, você vai morrer. Duas perguntas nós levantamos aqui. Pergunta número 1, quando é que eles morreriam? Pergunta número 2, que tipo de morte sofreriam? Vamos responder a pergunta número 1, quando é que eles morreriam? Qual é a resposta da Bíblia a essa pergunta? Bom, a Bíblia diz, não eu. A Bíblia diz assim, Gênesis 2:17, perdão, lá está equivocado, é 2:17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Quando? No dia. Não é na mesma hora, não é no mesmo instante, não é no ano que vem, não é no mês que vem, é quando? No dia. Diz, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí vem uma outra questão, mas pastor, deve estar alguma coisa errada aí, porque eles não morreram naquele dia, ou não é verdade? Nós já vamos chegar lá, segura aí essa segunda pergunta, tá bem? Mas vamos entender primeiro que a Bíblia diz que no dia em que eles comerem, eles morreriam. Como é que nós vamos entender essa questão de no dia?
Nós estamos lendo o capítulo 2 de Gênesis, e no capítulo 1, que é o contexto imediato, nos diz o que é um dia. Diz a Bíblia o quê? Foi tarde, manhã, o primeiro dia, tarde, manhã, o segundo, tarde, manhã, o terceiro, tarde, manhã, o quarto dia, assim sucessivamente. Então, um dia, de acordo com o contexto imediato em Gênesis, corresponde ao quê? A um período de tarde e manhã, escuro e claro. Isso significa que, naquele dia, se Adão e Eva tivessem comido o fruto às 9 da manhã, às 10 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, não importa, a sentença, a paga da sua escolha, eles tinham que receber até o final daquele dia. Estamos juntos? Ou seja, quando chegasse o momento da viração do dia, no pôr do sol, eles deveriam receber então a sentença paga da sua culpa. E é de fato realmente isso que a Bíblia nos revela. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz o quê? Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, em que momento? Que momento é o momento da viração do dia? No pôr do sol, não é verdade? Então, quando Deus veio ter com eles no pôr do sol, eles se esconderam da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles ficaram com medo e se esconderam. Prestaram atenção ali? Agora veja. Quando Deus veio ter com eles na viração do dia, Deus veio e disse assim para eles: agora, onde é que estão aqueles meus 2 filhos que erraram? Eles pecaram, agora eu vou matar eles. É assim que Deus veio? Não, não, absolutamente não. Mas eles pensaram que tinha sido assim. O que significa vida ou morte? Porque Deus disse que eles iam morrer, não é verdade? Não disse que eles iam morrer? Mas que morte eles morreriam? Só morte espiritual? No contexto imediato de Gênesis, no capítulo 2, não fala de morte, mas fala de vida. Agora sim, Gênesis 2:7 diz o quê? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e diz que o homem, o ser humano, o que diz? Passou a ser alma vivente. A Bíblia diz que ele passou a ter uma alma, sim ou não? Não. A Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente. Quando é que o homem passa a ser uma alma vivente? Quando é que ele passa a ser um ser vivo? Quando existe a junção de 2 elementos: do corpo que foi formado do pó da terra e do fôlego de vida que ele inspirou. Quando o corpo que estava ali formado inspira o fôlego de vida, o coração começa a bater, o sangue começa a circular, o cérebro liga ali, não é verdade? Pum, ele abre os olhos, ele passa a ser uma alma vivente. O que seria uma alma morrente então? Não, a Bíblia não fala alma morrente, diz alma vivente, não é verdade? Mas um ser morto seria então o quê? Vocês vão morrer se comer do fruto. E vocês vão morrer significa o quê? Que vocês vão expirar, vocês vão deixar de ter vida. Estamos juntos até aqui? Então eles tinham que morrer. Que tipo de morte? Morte espiritual tão somente? Não, morte morrida mesmo. Veja, se fosse tão somente morte espiritual, que eles tivessem morrido lá por terem comido o fruto, então Jesus não precisaria ter morrido morte morrida na cruz do Calvário. Pegaram a ideia ali? Não, eles tinham que morrer. Aí você vai dizer assim: tá, mas teve morte lá no Jardim do Éden? Veja, olha o que diz esse texto, Fé e Obras, a página 21 e 22. Diz assim, no momento em que o ser criado por Deus se recusou a obedecer às leis do reino de Deus, neste próprio instante, que comeu, nesse mesmo instante, ele se tornou desleal ao governo de Deus e se fez inteiramente indigno de quantas bênçãos? De todas as bênçãos com as quais o Senhor Deus os havia favorecido. Ele, o ser humano, não tinha mais direito a quê? A uma inspiração de ar, a um raio de luz do sol, ou a uma partícula de alimento. Ele perdeu o direito, ele tinha que morrer. E a sentença seria dada naquele dia, em algum momento até o pôr do sol. Mas eles morreram naquele dia, sim ou não? Morreram ou não morreram?
Não, eles não morreram naquele dia. Não morreram naquele dia. Mas houve morte naquele dia, lá depois de que eles pecaram no Éden, sim ou não? Houve morte? Houve morte, a gente vê na Bíblia que houve morte, sim. Diz que quando o Senhor veio ter com eles, conversou com eles, e Adão e Eva começaram a colocar uma culpa no outro. Não foi a mulher que tu me deste, não foi a serpente. Na verdade, Adão estava dizendo assim: se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado, então a culpa é do Senhor. Se o Senhor não tivesse colocado a serpente, eu não tinha pecado, a culpa é do Senhor. Eles estão lançando a culpa para Deus, estão vendo? E hoje ainda o ser humano continua jogando a culpa para Deus. Não, Deus quis assim, morreu, Deus quis assim. Deus nunca quis a morte. Deus nunca quis a morte. Deus sempre é a vida, Deus sempre é a bênção, Deus sempre é o amor, Deus é esse. Mas o homem escolheu a morte, e Deus veio então depois e fez vestimentas. Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como é que se faz vestimenta de peles de um animal, se não matando o animal antes? Então alguém morreu naquele dia, e quando Deus providencia a oferta, que é um animal que vinha morrer por eles, que estava ali para morrer no lugar deles, um substituto, acontece então a instituição da primeira oferta na Bíblia. E se você pegar essa raiz da primeira oferta na Bíblia, você vai olhar a oferta como você nunca mais viu antes. Amém? Imagine a cena, imagine a cena. Eu acredito, irmãos, que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eu imagino, a gente não tem revelação disso, mas eu acho que eu não estou pecando por imaginar desta forma. Eu imagino que Satanás deu um urro diante do universo, dizendo assim: agora vocês vão ver, eu vou provar para vocês que Deus não pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ou ele é justo ou ele é misericórdia. E esse é o grande embate que Satanás colocou sobre a pessoa, o caráter de Deus. Ou ele é justo ou ele é misericordioso. E o diabo está dizendo: eu vou provar para vocês, esperem só chegar o momento da viração do dia. E neste momento da viração do dia, quando Deus vem ter com os nossos primeiros pais ali no jardim do Éden, o universo fica em suspense. Por quê? Porque se Deus, preste atenção, se Deus tira a vida de Adão e Eva e eles morrem naquele dia, Deus estaria sendo justo, é ou não é verdade? Porque ele falou: vocês vão morrer, então Deus seria justo. Mas eu pergunto: onde é que existe amor na morte? Existe amor em ver morte? O que você acha? Não tem amor na morte. Então Deus teria sido justo, mas ele não teria sido amor e misericordioso. Agora o contrário seria a mesma coisa. Se Deus vem, passa a mão na cabecinha de Adão e Eva e diz assim: ó, vocês são meus filhos queridos, eu amo vocês, vocês erraram, mas papai vai perdoar vocês, e vocês não vão morrer, mas não façam mais isso, tá bom? Às vezes nós como pais fazemos assim com os filhos: não faça assim. Se você disse que ia fazer, é melhor não dizer que vai fazer, mas se você disse, cumpra. E Deus não muda, ele vem e cumpre, é ou não é verdade? Agora, se Deus veio e tivesse dito: não, papai não vai matar vocês, vocês não vão morrer, está tudo bem, Deus teria sido misericordioso e amoroso, sim ou não? Mas onde estaria a sua justiça? Não tem justiça. E aí o diabo coloca Deus numa sinuca de bico. No entanto, Deus, ele revela o evangelho eterno que já estava no coração de Deus desde a eternidade, sabendo que isto sim iria acontecer. E ele surpreende o universo, e mesmo o diabo e seus anjos, quando ele traz um cordeirinho e diz assim: Adão, você está vendo esse animalzinho? Esse animalzinho, ele vai morrer no teu lugar, para pagar o preço da tua culpa. E Adão olha para aquele animalzinho e fica pensando assim: tá, Senhor, então esse animalzinho vai morrer no meu lugar, então eu não vou precisar morrer, ele vai morrer. Aí Deus está dizendo: é isso mesmo que vai acontecer. Você acredita que esse animalzinho pode tirar o preço da tua culpa? E Adão disse assim: mas como é que é isso? Um animal morre no meu lugar para pagar o preço da minha culpa? Aí Deus disse assim: não, Adão, eu tenho uma coisa, na verdade é um pouco mais além do que isso. E o mais além é o seguinte: esse animalzinho, ele simplesmente
ele é um exemplo, uma figura para você e sua descendência não esquecerem de que um dia eu virei a esse mundo, eu que sou o teu Criador, eu que sou o teu mantenedor, eu virei a esse mundo na forma humana, e eu vou viver aqui, eu vou ser fiel ao meu Pai, durante todos os dias em que aqui eu viver, e sendo fiel a Ele, no final, então eu vou morrer no teu lugar, para pagar o preço da tua culpa. Eu vou fazer isso. O animal é só um símbolo do que eu vou fazer para você não se esquecer disso. E Deus agora descortina para Adão e Eva todo o seu futuro, a descendência dos dois, o homem se desviando do mal, a história do dilúvio, até a cruz, e ele vindo a esse mundo numa manjedoura e morrendo depois por nós na cruz do Calvário. Quando Adão vê essa cena, ele diz: não, Senhor, eu não posso permitir que o Senhor faça isso, melhor eu morrer do que ver todo esse sofrimento. E aí Deus diz assim: não, Adão, deixa eu te salvar. Deixa eu te salvar. Um anjo não pode te salvar, nenhum ser criado pode salvar, só eu posso te salvar se eu morrer na cruz do Calvário por você. Eu posso te justificar. Filho, eu te amo. Filho, você é a coisa mais linda para mim. Filho, eu te criei com minhas próprias mãos. Filho, você é tudo para mim. Eu não posso suportar passar uma eternidade sem ter você ao meu lado. E Adão diz assim: Senhor, eu amo o Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas eu não posso permitir que isso aconteça. E eu imagino então Deus apelando ao coração de Adão, dizendo: filho, deixa eu te salvar, deixa, é o único jeito. E então Deus estende para Adão um punhal, e Adão então tem que se abaixar, e Adão tem que degolar aquele cordeiro. Por quê? Porque Deus ofereceu, Deus providenciou, melhor dizendo, Deus providenciou o cordeiro, mas o sacrifício quem tinha que fazer era ele. Ele tinha que entender que o cordeiro estava morrendo no lugar dele, e que eram os pecados dele que estavam matando o cordeiro. Alguém que nunca tinha visto uma folha cair de uma árvore, agora ter que ver um animalzinho se debatendo e sangue sendo derramado. Vocês estão entendendo? E Deus providencia a oferta, mas o sacrifício quem tem que fazer é ele. E aqui então, quando Adão aceita aquela oferta, aquele sacrifício, Deus está dizendo o seguinte: eu sou justo e misericordioso. Eu sou justo porque morte tem que haver, pecado tem que ser paga, a culpa do pecado. O perdão não é só dizer eu te perdoo e eu esqueci, não. Pecado não somente se perdoa, pecado se paga, diz a música de um grande amigo meu, Daniel Salles. Graça. Esse é a graça. E Jesus morre na cruz do Calvário pelos meus pecados. Ele oferta pelos meus pecados. Aí você pode estar perguntando: mas pastor, por que nós estamos vivos aqui ainda hoje? Porque isso é uma questão um pouco mais teológica, mas vou tentar falar para vocês de uma questão bem simples assim. Quando Deus estende a sua graça, existe uma graça temporal e uma graça eterna. E todos nós temos um tempo de vida para nós aceitarmos essa graça temporal, esse tempo que todo ser humano tem para aceitar a graça eterna. Se você aceitar a graça eterna de que Jesus morreu na cruz do Calvário, você vai morrer, mas quando Ele voltar você vai ressuscitar, amém? E Adão e Eva tiveram, e todos nós estamos tendo um tempo para aceitar essa graça. E aí o salmista diz, Salmo 85 verso 10: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, amém? Onde? Na morte do Cordeiro, na cruz do Calvário. Diga amém por isso. Diga: eu tenho um Salvador, amém. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. João disse: ei, olhem, esse é o Cordeiro que foi morto quando? Lá depois da entrada do pecado. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. E o princípio bíblico das ofertas aponta para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Oferta não é qualquer coisa, alguma coisa. Oferta é Jesus. Ele é a oferta. Ele é a oferta. E quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos pelo menos 5 tipos de oferta. Existem muitos tipos de oferta, mas se resumem em 5 tipos. Isso aqui não é ideia minha, isso aqui é fruto de estudos do maior teólogo do livro de Levíticos que existe no mundo. E pasmem, ele é um
Ele é um teólogo adventista do sétimo dia, Roy Gain. Roy Gain, ele diz assim: de todas as ofertas se resumem em 5 tipos de ofertas, e todas elas apontam para Jesus. Número 1, ofertas queimadas, significa que Jesus foi totalmente consumido na cruz. Oferta de manjares, não tinha sangue e nem carne, não há morte envolvida, mas essa oferta aponta para Jesus como o pão da vida. Nós podemos tomar e comer desse pão para termos vida, amém? Esse é o símbolo da ceia. Quando você aceita, você está dizendo: eu creio em Jesus. Ofertas pacíficas, o doador nesse caso poderia comer parte do sacrifício. Jesus disse: a menos que você coma minha carne e beba meu sangue. Essa é uma demonstração de aceitação e gratidão. Oferta pelo pecado ou de purificação, purificações ritualísticas, purificação do santuário, tudo apontava para o sacrifício de Jesus como o único meio de salvação e perdão dos pecados. E por último, oferta pela culpa. O ofertante tinha que restituir o que tinha feito de errado antes de trazer a sua oferta, como uma dívida que tinha com alguém. Agora vejam, quando aquele cordeiro morreu, aquele cordeiro podia tirar o pecado de Adão ou de todos aqueles que viveram no Antigo Testamento? Não. E a Bíblia diz isso no livro de Hebreus, capítulo 10, assim: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados, todos os anos, porque é impossível que sangues de touros e bodes de animais remova pecado. É impossível. Ora, todo sacerdote, diz Paulo quando escreve ali, quando prega aos hebreus, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Mas por que eu tinha que sacrificar se não pode me salvar? Aí o Espírito de profecia vem e aclara isso para nós. Eu vou apresentar o texto que é tão fácil de entender. Diz assim, livro Patriarcas e Profetas: as ofertas sacrificais, as ofertas de sacrifício foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem, número 1, uma perpétua lembrança do seu pecado. Quem estava ali oferecendo um cordeiro, ele estava lembrando: eu sou um pecador, eu sou um pecador. Número 2, eu sou um pecador, mas eu sou um pecador arrependido. Ao matar o cordeiro, ele estava reconhecendo em arrependimento dos seus pecados, um reconhecimento de arrependimento dos pecados. E por último, seria uma confissão de fé no Redentor que viria, amém? Vocês entenderam a ideia? Cada cordeiro morto no Antigo Testamento era: eu sou pecador, eu reconheço os meus pecados, e eu creio que um dia virá o verdadeiro Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, amém? Eu não sou salvo por essa oferta, mas eu estou depositando a minha fé de que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus virá tirar o pecado do mundo. E no Antigo Testamento nós temos N exemplos. Nós temos Abel, ele está oferecendo o cordeiro em reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Noé, reconhecimento pela proteção após uma grande catástrofe. Abraão, reconhecimento e gratidão pela promessa de um território. Isaac, pela numerosa descendência que Deus promete a ele. Jacó, gratidão pela proteção divina quando fugia do seu irmão. Moisés, gratidão pela vitória sobre os seus inimigos. Em suma, resumindo, assim como os dízimos representam o nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser o nosso Criador e mantenedor, as ofertas são o nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser em Cristo Jesus o quê? Diz para mim: meu Redentor, meu Salvador, amém? Esse é o significado da oferta. Agora vejam, se assim como nós não devolvemos o dízimo para sermos abençoados, mas porque fomos abençoados, da mesma forma nós não damos uma oferta de gratidão para sermos salvos. Nós damos a oferta de gratidão por quê? Porque eu já fui salvo, amém? É gratidão pela salvação já recebida. Vamos entender, Antigo Testamento, sacrifício do animalzinho: eu sou um pecador arrependido, eu acredito que um dia virá o verdadeiro Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Glórias a Deus, Senhor, eu te dou, porque o Cordeiro um dia virá. Nós que estamos aqui no Novo Testamento, nós damos uma oferta de gratidão a Deus, porque eu lembro que eu sou um pecador arrependido, e que eu acredito que o verdadeiro Cordeiro de Deus já veio tirar o meu pecado. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Esse é o significado da oferta, amém? E agora eu quero que você guarde esse quadro aqui. Assim como dízimos tem o seu princípio na árvore da ciência do bem e do mal, é reconhecimento e gratidão porque Deus é o meu Criador e mantenedor, e eu deposito nele a minha confiança. A oferta tem o seu princípio, significa que ele, reconhecimento e gratidão que ele é o meu Salvador e meu Redentor, e o seu princípio aponta para o verdadeiro Cordeiro de Deus que veio tirar o meu pecado, amém? Ele veio tirar o meu pecado.
Em outras palavras, esse quadro eu quero que você guarde ele. Na verdade, eu vou dar esse quadro para você levar para casa e depois pendurar na sua geladeira. Tá bom? Você nunca mais esquecer. Isso aqui vai ser um marco na sua vida. E veja, esse quadro está dizendo o quê? Que dízimos e ofertas significam reconhecimento e gratidão. Dízimos de que Deus é o meu o quê? Criador e mantenedor. O princípio é a árvore, não toque nela. A oferta de que Deus é o meu o quê? E ele aponta para o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, amém? E quando eu dizimo oferta, eu deposito em Deus a minha confiança. Vamos pensar na confiança em termos de oferta. Ninguém é salvo por qualquer coisa que você pode fazer. Você é salvo porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Em reconhecimento e gratidão a isso, você traz a Ele uma oferta. Amém? Agora vem uma coisa que vai bagunçar o seu coração ali. Você está preparado, não? Vai bagunçar a sua vida. Olhando para esse quadro, nós vemos que dízimos e ofertas é reconhecimento e gratidão, certo? De que Ele é meu Criador e mantenedor. Quanto é que Deus pede do meu reconhecimento de que Ele é meu Criador e mantenedor? Quanto que Ele pede? 10%, certo? Agora, o outro, essa turma aqui é demais aí. Está na escola aqui, né, da igreja para ser fiel para até a volta de Jesus. E o outro ali, oferta meu reconhecimento e gratidão que Ele é meu Salvador e Redentor. Mas Deus disse quanto que nós deveríamos dar em reconhecimento e gratidão a Ele por ser o meu Salvador, meu Redentor. Ele diz quanto? Não, Ele diz o quê? Dá de acordo com o quê? Com o teu coração. Segundo a bênção recebida, não é assim? Esses são os dois princípios básicos. Dá de acordo com o teu coração e segundo a bênção recebida. Mas então, porém, contudo, todavia, eu te pergunto, qual é a bênção que você recebeu através da oferta? Segundo a bênção, que bênção é essa? Olha para o quadro, que bênção é essa? É a bênção do quê? Da salvação na cruz. Aí você olha assim, segundo a bênção recebida. Essa bênção recebida é um carro novo, uma livração de um livramento de um acidente, enfim, um emprego novo. É essa a bênção que eu recebi? Segundo essa bênção? Ou é segundo aquela bênção ali? Aquela bênção ali. Aí eu pergunto para você, eu estou bagunçando com a sua mente ali, seu coração. Se Deus pede de mim 10% que eu reconheça Ele como meu Criador e mantenedor, e a oferta é Jesus morrendo por mim na cruz do Calvário, você acha que esse reconhecimento deveria ser menor? Menor? Alguma coisa? Porque quando a gente dá a oferta, a gente dá normalmente alguma coisa, qualquer coisa, o que sobrou, se sobrou, aí eu dou de oferta. Mas o céu deu para te salvar, para me salvar, alguma coisa? O céu deu para te livrar dos teus pecados e te dar a oportunidade de vida eterna, qualquer coisa? O céu para te salvar, Deus enviou o que sobrou do céu para te salvar? E o meu reconhecimento e a minha gratidão a Ele por ser o meu Salvador, meu Redentor, representa o quê? Quem? Isso significa, irmãos, que Deus não disse assim, dê 10% de oferta. Não. Ele disse assim, não tem como mensurar o que significa a salvação na cruz do Calvário, o próprio Deus morrendo por você. Não tem como, não tem. Por isso eu digo, você dá de acordo com o teu coração, mas nós deveríamos dar no mínimo, Deus está dizendo, no mínimo mesmo reconhecimento. E Deus está dizendo, eu deixo aberto porque você pode dar mais. Agora o dízimo não, o dízimo você dá 10 e ponto final. No livro de Levíticos, do último capítulo do livro de Levíticos, diz assim, quando eles separavam o dízimo, quem criava animais, por exemplo, eles colocavam ali, você já viu o animalzinho passando naquele corredorzinho onde passa um por um dos animais, lembra? Então, aquele que criava os animais, ele ia contando, 1, 2, seja cordeirinho, seja bode, seja ovelha, seja qual for o animal, ia passando ali, o que passasse debaixo da vara do pastor, ele ia contando, 2, quando chegava o 10º, ele
puxava, e aquele 10º era o dízimo. E a Bíblia diz em Levíticos que se ele fosse um animal que tivesse mancha, que fosse manco, que fosse cego, que fosse doente, para o dízimo podia ser. Não troca, diz assim. Pode ser, lê lá no último capítulo, últimos versículos do livro de Levítico. Pode ser, qualquer animal. Agora, quando separava a oferta, podia ser qualquer animal? Não, tinha que ser de 1 ano, sem mancha, sem mácula, perfeito, o melhor. Por quê? Por quê? Bom, você está olhando assim, pastor, o senhor está dizendo isso porque você quer que aumente as ofertas da igreja? Não, eu estou falando isso antes de ser pastor, eu já pregava isso, antes de ser pastor. Eu fui fazer teologia com 29 anos, e eu vivia isso desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar. Eu já contei para vocês no sábado passado, que o meu amigo Ney, começamos a trabalhar juntos, ele disse assim, André, eu vou dar 5% de oferta. Eu disse, eu vou dar também. Eu não falei para ele, mas meu coração disse, eu vou ser fiel. O Ney era um exemplo para mim, de fidelidade. A mãe dele nos trouxe para a igreja e tudo mais. E aí, quando um dia, um pastor, meu pastor amigo, Ginter Erfurt, foi meu pastor na minha cidade, apresentou que a oferta era Jesus, eu digo assim, Senhor do céu, eu não posso dar uma oferta menor do que um outro dízimo. E eu passei a ser pactuante em 10% de oferta. E aí, depois que eu casei, eu disse para a Meide um dia, Meide, vamos fazer um pacto de 15%? Pode fazer, a minha esposa tem uma fé maravilhosa, extraordinária. Vamos fazer 15% de pacto de oferta. Eu não era pastor. E a igreja, vendo a minha fidelidade, disse assim, André, você, um dia, numa comissão lá, você vai ser o líder de mordomia da igreja. Eu era o Dário lá da igreja. Cadê o Dário aqui? Cadê o Dário? Levante a mão aí, Dário. Tá, Dário, está aqui, meu amigo. Eu era o Dário lá da minha igreja, Central em Blumenau. O líder da mordomia cristã. Me colocaram, Dário, como líder lá. E naquele ano que eu fui líder de mordomia, gente do céu, foi uma crise tão grande no ramo têxtil. Eu comecei a passar por um perrengue desgramado e problema de todo lado, um monte de compromisso, e começou a entrar produto da China eu disse, Senhor, agora que eu sou líder de mordomia da igreja, eu estou passando por tudo isso, eu quero ter coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer que vale a pena ter um pacto de sacrifício, mas eu não estou vendo. Eu disse, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Isso perdurou por alguns anos ali, outras vezes eu passei por dificuldades, e eu orando para Deus, disse, Senhor, o Senhor está do meu lado, e Deus respondendo, eu estou do teu lado, eu quero só saber se você está do meu lado, ainda. Entenderam a ideia? E de repente Deus me fez pastor, e agora disse assim, agora você vai pregar desse negócio. Eu disse, eu não estou pregando isso porque eu sou pastor, eu estou pregando isso porque eu vivo desde sempre. Eu podia contar aqui milagres que Deus tem feito na minha vida, porque eu acredito nesse Deus, que Ele é o meu Criador, meu Redentor, meu Salvador e Redentor. Disse, não importa o que aconteça, Ele está dizendo, você confia em mim? Você confia em mim? Agora, o que é mais fácil? Eu dar 10% de dízimo ou uma oferta que é no mínimo igual ao dízimo? Você vai dizer, é muito mais fácil dar o dízimo. A oferta, gente do céu, já é difícil dar o dízimo, que dirá a oferta? Uma outra oferta é igual, isso é loucura. Eu disse, bem-vindo ao mundo dos loucos. Deus disse assim, a sabedoria de Deus é o que para o mundo? É loucura. É loucura. E se alguém estiver dizendo assim, você está pregando aí por quê? Talvez alguém que esteja me assistindo, esse pastor aí está falando porque quer dinheiro da igreja. Eu vou dizer para você, você que está aqui sabe, talvez alguém que esteja me assistindo ali não sabe. Não sabe que se eu sou pastor de uma igreja de 5.000 membros, como essa aqui, 4.900 membros quase, ou uma igreja de 200 membros, o meu auxílio e manutenção é o mesmo. Se eu sou pastor lá do Ribeirinho, no Amazonas, é o mesmo. É o mesmo, está aqui o pastor Nelson, o pastor jubilado, outros pastores aqui. É ou não é, pastor Nelson? É o mesmo, não muda. Então, se você for fiel ou não, não vai mudar. E eu digo para você, vocês estão entendendo ali? Então eu não estou aqui para dizer, não, se você for ou não for fiel, vai ser igual para mim, igual. E amanhã nem você nem eu vamos ter. E eu não sou pastor por causa de que eu preciso. Se fosse para ganhar dinheiro, eu estou falando isso não para vocês, estou falando para alguém que está me assistindo ali, que talvez vai criticar ou está escrevendo aí, esse pastor está falando isso para mim. Vocês estão entendendo? Eu não sou uma igreja só de 2.000 membros aqui dentro. Eu tenho uma igreja de 50.000 membros lá fora. 350.000 membros.
Então eu estou falando para eles também o seguinte: se fosse para ganhar dinheiro, eu não seria pastor, eu continuava fazendo o que eu fazia. Eu seria muito rico. Eu seria muito rico se eu continuasse fazendo o que eu fazia. Agora vejam, o que é mais fácil? O que é mais fácil? 10% ou oferta? Eu vou responder você pela Bíblia, ok? E com uma história da Bíblia. A história da Bíblia é a seguinte: um dia Jesus estava lá numa casa, e 4 homens trouxeram um amigo e desceram ele pelo telhado, porque aquele homem era paralítico. Lembram dessa história? E quando o paralítico desceu na frente de todo mundo, Jesus olhou para o paralítico e disse o que para ele? Filho, levanta e anda. É isso que Jesus disse para ele? Não. Jesus disse o que? Filho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. E o povo começou a cochichar ali e dizer o quê? O povo começou a cochichar ali e dizer o quê? Quem é esse que pode perdoar os pecados? Só tem um que pode perdoar os pecados, e esse um é Deus. E Jesus, conhecendo o que ia no coração deles, então disse assim: o que é mais fácil? Olha a pergunta de Jesus: o que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Jesus lançou a pergunta, e Jesus não deu a resposta ali. Jesus deu a resposta depois, em outro lugar, em outro momento, em outra ocasião. Mas eu levanto essa pergunta que Jesus fez lá para aqueles, eu levanto para você hoje aqui: o que é mais fácil? Para Jesus é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e anda? Ou é tudo igual? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas eu vou responder a você pela Bíblia. Quanto custou para Jesus dizer para ele, levanta e anda? Que atributos ele teve que exercer da sua divindade? Quais? Atributo de Criador. Levanta e anda, seus atributos como Criador e mantenedor da vida, é ou não é verdade? Agora, que atributos ele teve que exercer da sua divindade para dizer, filho, os teus pecados eu perdoo? Que atributos? De Salvador e Redentor. Quanto custou isso para ele? A sua própria vida na cruz do Calvário. Então o mais fácil não é dizer, teus pecados estão perdoados, o mais fácil é dizer, levanta e anda. Porque para dizer eu te perdoo os pecados, eu tenho que morrer por você na cruz. Isso significa que, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu digo, toma o teu leito e anda. Ele não deu a resposta ali, ele deu a resposta onde? Na cruz do Calvário. Ó queridos, dizimar e ofertar é uma resposta. E quando você faz um pacto de oferta com Deus, você pode começar com um pacto de oferta de 1%, e vai subindo, 2%, 3%, até dizer, Senhor, eu vou chegar àquele reconhecimento e gratidão que é o que o Senhor espera de mim. Não porque o Senhor precisa, Deus não precisa, é você e eu que nós precisamos confiar em Deus. Amém? E ele colocou esse exercício de fé. Agora, quando ele diz, traz a oferta, agora eu vou dar um nó na sua cabeça de novo, vou bagunçar tudo aqui. Esse pastor está bagunçando tudo. O princípio bíblico da oferta, desde o Antigo Testamento até sempre, Deus dizia, você traz a oferta, e a oferta, o destino da oferta, quem dava era o adorador ou era Deus? Responde para mim, quem é que determinava o fim da oferta? Era o adorador ou Deus? Era o adorador, chegava lá para o santuário, para o sacerdote e dizia assim, senhor sacerdote, eu estou trazendo aqui esse cordeirinho, eu vou sacrificar agora, e eu quero que a carne do cordeiro seja para o banquete ali dos desbravadores arrecadarem fundos para os desbravadores, ok? E a lã da ovelhinha, eu quero que o senhor dê para os pobres, que agora está chegando para o inverno, então vai fazer roupinha para os pobres. É assim que fazia, não? Não. As ofertas, a máxima, a que mais falava de Cristo Jesus era a oferta queimada. E milhares de cordeiros eram queimados todo dia. E muitos podiam dizer assim, eu podia fazer tanta outra coisa com esse cordeiro, com essa carne, com essa lã, com isso, com essa pele, com isso, com aquilo outro. Deus está dizendo, ei. Eu estou querendo mostrar para vocês que quem determina o que é feito não é você, sou eu. E se é para queimar, queime. Qual é o princípio que está por trás disso? O princípio é o seguinte, você traz para a casa do tesouro e esquece o que vai ser feito. Você faz a sua parte e deixa que o resto eu faço.
Não é oferta para dizer assim, eu vou dar oferta para o ar-condicionado, da igreja, eu vou dar oferta para as crianças, para isso, para aquilo outro. Veja, o seu pacto de oferta é para ser queimado, entre aspas. Você não tem que dizer para o que vai ser feito. Agora, isso me impede de dar uma outra doação especial para um outro fim? Não me impede. Entenderam bem? Não impede. Agora, o teu pacto que representa o Cordeiro, você não mexe nele, porque ele não te pertence. Ele representa Jesus que foi queimado na cruz do Calvário. Entendeu? Eu quero dar para a Adra, eu quero dar para os desbravadores. Você vai dar o teu dízimo, depois você vai dar o teu pacto de oferta. Se você quiser fazer uma doação especial para outro fim, Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso, amém? Ellen White diz, não eu, mostrar um espírito liberal e abnegado para com êxito das missões estrangeiras é um meio seguro de fazer avançar a obra missionária onde? No local onde você está. Porque quando eu dou oferta, eu sou o mensageiro de Apocalipse 14, o Elias profético. E quando eu dou uma oferta pacto, uma parte fica para a manutenção da igreja local, mas uma parte vai para pregar o evangelho em todo o mundo. Todo mundo. E para concluir, queridos, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde quando? O que diz? O Espírito e o poder de Deus serão o quê? Derramados sobre os seus filhos. Ei, olha para mim em nome de Jesus, última palavra de Deus. Jesus está voltando, e antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre o mundo, de uma forma extraordinária, maravilhosa, e haverá um reavivamento como nunca houve desde os tempos apostólicos. O Espírito de Deus será derramado, quando as igrejas e a igreja do UNASP se tornar uma igreja viva e atuante, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. E o que diz o Espírito de profecia? Então as janelas do céu se abrirão para o quê? Você entendeu o que esse texto está dizendo? Quando o livro de Malaquias diz, provai-me nisso, não me roubem nos dízimos, nas ofertas, e vejam se eu não vou derramar sobre vocês o quê? Bênção sem medida. Bênção sem medida não é um carro novo, porque um carro novo eu posso medir. Eu tinha um carro 2015, agora eu tenho um 2020, eu posso medir. Bênção sem medida não é aumento de salário, porque eu ganhava X, agora estou ganhando Y, eu posso medir. Bênção sem medida não é uma casa nova, eu posso medir. Bênção sem medida não é um emprego novo, eu posso medir. Vocês estão entendendo? Que tipo de bênção é sem medida? Isso é bênção eterna. Bênção eterna. Eu não roubo o dinheiro de Deus, eu roubo dele o direito de ele ser quem ele é. Quando eu retenho os dízimos, ele tem o direito de ser quem ele é, o meu Criador, meu Redentor. E nas ofertas, meu Salvador, meu Redentor, mantenedor e Salvador, Redentor. Estamos juntos. Ele está dizendo, aqueles que confiam em mim. É como se Deus lá do céu dissesse assim, filha, você confiou em mim toda a sua vida, você tem demonstrado isso, a tua fidelidade. Como você confia em mim, eu vou confiar a ti o Espírito Santo com uma bênção sem medida, para pregar a última mensagem de advertência a esse mundo que está condenado à destruição. Você confia? Eu te confio. Quem é que vai receber o Espírito Santo sem medida nos últimos dias? Quem? Senão aqueles que hoje decidem ser fiéis a Deus e confiar nele. Eles não sabem o que Deus vai fazer, eles não sabem como Deus vai fazer, eles não sabem quando Deus vai fazer, mas eles creem e sabem que Deus vai fazer. E no último dia Deus vai dar a eles o seu Espírito, para que quando Ele vier nas nuvens dos céus, Ele dê a bênção eterna, sem medida,
sem medida. Ele vai derramar sobre nós. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, que eu vou dar a vocês uma bênção sem medida, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Deus Criador, mantenedor, Salvador e Redentor. Amém. E o sucesso do ministério de Elias não era devido a qualquer qualidade que ele possuía. Não, ele era um homem sujeito a nós, mas ele era devido à submissão completa da sua vida ao Espírito Santo, o qual era dado a ele, assim como será dado a todo aquele que exercer fé viva em Deus. Através do quê? Dízimos, ofertas. Amém? Quem entendeu a mensagem dessa manhã, levante a mão em nome de Jesus. Essa não é uma mensagem minha, essa mensagem bíblica. Eu estou amarrado a essa palavra. Talvez alguns dizem assim: pastor, está trazendo uma série difícil, eu queria que fosse diferente. Eu disse: desculpa, eu sou preso a isso aqui que Deus me ordena a pregar. Isso não é por mim, é para preparar você, um povo, para a volta de Jesus. Amém? E quantos gostariam de nessa manhã dizer: Senhor Deus, eu quero ser fiel nos dízimos e nas ofertas, depositando minha confiança irrestrita em Ti. Levante a mão em nome de Jesus. Fazer um pacto de oferta com Deus. Talvez você comece com 1%, com 2%. Chegue no ideal de Deus. Deus vai revelar o teu coração. Amém? Talvez estou falando para alguém hoje: pastor, eu nem emprego tenho. Eu disse: não importa, quando Ele te der, você vai ser fiel. Amém? E a última mensagem de Deus da série do Apocalipse de Elias. Você lembra que depois que Elias orou e desceu fogo do céu? Lembram? O que foi que Elias fez? Ele se retirou para orar, para clamar a Deus que a chuva viesse. E ele orou uma vez e a chuva não veio, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ele não orou. Ele não sabia quanto tempo ele ficaria orando, mas ele orou. Diz a Bíblia que ele orou 7 vezes. Talvez você esteja buscando uma bênção de Deus, tem orado por anos. Você não sabe quanto tempo vai orar. Os discípulos não sabiam quando Deus ia derramar o seu Espírito. Eles oraram 10 dias, eles não sabiam que ia ser 10 dias. Elias orou, Elias confiou, ele entregou-se a Deus irrestritamente. Amém? E depois da 7ª vez que ele orou, diz que o servo dele disse para ele o seguinte: ei, Elias, eu vi que se levanta do mar uma nuvem pequena como o quê? Como a palma da mão de um homem. O que significa essa nuvem que está vindo como a palma da mão do homem? Essa nuvem é a volta de Jesus, que o livro do Apocalipse diz: eu olhei, eis uma nuvem branca, diz Apocalipse 14, dentro do contexto das mensagens angélicas, e sentado sobre essa nuvem, semelhante ao Filho do Homem, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice, e a terra foi ceifada. O livro do Apocalipse diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E diz que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. E no livro Grande Conflito diz, lá nas últimas páginas, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem. É a nuvem que Elias viu. E essa nuvem que rodeia o Salvador, e que à distância parece estar envolta em trevas, o povo de Deus sabe ser esse o sinal da vinda do Filho do Homem. Amém! Se você quer ser um Elias do tempo do fim, se você quer fazer um pacto de sacrifício com Deus, em fidelidade, dízimos e ofertas, reconhecimento e gratidão, se você quer ser esse que ao ver a nuvem diga assim: esse é o meu Deus que eu espero há tanto tempo, nele eu confiei toda a minha vida, eu convido você a ficar em pé nesse momento e aceitando essa decisão, aceitando essa mensagem. Jesus está voltando. Amém.
Nossa irmã querida, ela tem um testemunho para compartilhar. E infelizmente o momento agora, o tempo não nos permite. Nós vamos combinar para a irmã vir um sábado. A gente vai combinar para a irmã contar o testemunho lindo que está no seu coração, amém? E eu sei que muitos outros têm tantos lindos testemunhos, histórias importantes com o Senhor Deus. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, obrigado, ó Pai, pelas bênçãos recebidas, por confiarmos em Ti. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus que todas as decisões aqui tomadas sejam para a eternidade em Cristo. Dificuldades virão, provas virão sobre nós, mas queremos continuar sempre confiando em Ti. E queremos que o Senhor confie a nós o mais breve possível o Teu Espírito, para cheios dele, Senhor Deus, proclamarmos o alto clamor, para que Cristo venha logo e possamos ouvir essas trombetas maravilhosas dizendo: o meu Senhor Jesus está vindo. Despede-nos agora com a Tua bênção, Pai. É o que eu te peço, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.